do Senhor. Amém? Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu quero ler nessa câmera aqui, em nome de Jesus, a palavra com você, para a honra e glória do Senhor. Olha o que o texto sagrado está dizendo no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Meu Deus. Já podíamos fechar a palavra e meditar em apenas esses 7 versículos. Mas, amados, eu gostaria de compartilhar com você bem rápido. O texto começa assim no versículo 1. Guarde seu pé quando entrar na casa de Deus. Aqui não está dizendo somente na questão do templo de Salomão. Ele está se referindo ao templo de Salomão, que foi construído. E esse templo você vai ver ali no livro de 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 15 ao 21. É esse templo que Salomão está dizendo. Mas, espiritualmente, não é somente este templo de guardar o pé para vir para a igreja, para a casa do Senhor. A Bíblia está dizendo para guardar o pé, para que os nossos pensamentos, as nossas afeições, por meio da quais os homens vão e andam com Ele. Presta atenção. Guardar o pé é você guardar os seus pensamentos, guardar as suas ações, as suas afeições, no momento em que você está andando com Deus. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 3 o seguinte: quem vigia as suas palavras conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Eita Jesus, segura aí, irmão, porque Deus vai falar conosco. O Senhor está falando comigo nesse texto já há algumas semanas. Eu não me lembro agora exatamente, mas se eu não me engano, de uns 3 a 4 anos para cá, o Senhor tem trabalhado muito essa questão de me precipitar com palavras, me precipitar com pensamentos, me precipitar com afeições e ações. O Senhor tem falado muito ao meu coração para que eu possa permanecer em silêncio. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria assim, silenciando a voz. Esse texto aqui em Eclesiastes, ele nos ensina que nós precisamos silenciar a nossa voz. Amados, olha o que a Bíblia diz no versículo 2, que a sua boca não se precipite. Porque quando a nossa boca se precipita, o nosso coração se apressa em pronunciar a palavra diante de Deus. A palavra diz em Provérbios capítulo 19, no versículo 2, não é bom agir sem refletir. Peca quem é precipitado. Então o verso 2 está dizendo que a sua boca, que a minha boca, não se precipite.
nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. E olha o que ele diz encerrando o versículo: portanto, sejam poucas as suas palavras. Ei, meu Deus! A Bíblia diz ali em Tiago também que nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque quando eu estou com o meu ouvido atento, o meu ouvido pronto para ouvir, eu penso muito mais em falar e penso muito mais em antes de irar. Por que muitas vezes ficamos irados, ficamos irritados, ficamos nervosos? Queridos, eu confesso aos irmãos que esses últimos dias, agora de semana passada para cá, eu tenho ficado assim, um tempo irritado, irado com essas notícias, de que a igreja fecha, de que o comércio fecha, de que tudo está fechando, e parece que todos aqueles que estão trabalhando, queridos, deixa eu dizer algo para você aqui, com muito amor no meu coração. Todo o serviço, todo o trabalho que leva o pão de cada dia para casa é essencial. Mas as pessoas estão querendo silenciar a nossa voz, para que o nosso coração fique irado, para que o nosso coração peque. E quando eu me coloquei diante do Senhor, porque o meu temperamento se ira muito fácil, se irrita muito fácil, o Senhor me trouxe essa palavra. Então o texto está dizendo que a nossa boca não se precipite, nem apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Quando nós pronunciamos uma palavra a qual nós não meditamos, a qual nós não estamos realmente colocados no centro da vontade do Senhor, nós estamos falando contra Deus. Amém. Provérbios 13, verso 3, eu repito: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. E voltando para o versículo 1, ele está falando que nós temos que guardar o nosso pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Quando nós não guardamos os nossos pensamentos, quando nós não guardamos as nossas palavras, quando nós não guardamos a nossa boca, quando nós não guardamos o nosso coração, amados, nós oferecemos a Deus sacrifícios de tolo, e isso diante do Senhor é algo mau. Como eu disse, a casa de Deus aqui, Salomão está se referindo ali em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 21. E eu volto para o verso 2, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Fala para quem está perto de você e na sua casa: sejam poucas as suas palavras. Aqui ele está dizendo céu e terra. Deus está no céu e nós estamos na terra. Ele está se referindo que as promessas e os argumentos precipitados diante de Deus são tolos. Nós temos que tomar cuidado com os nossos votos precipitados. Deus não se agrada de pessoas que realmente se referem a Ele, fazem votos a Ele, se precipitam muitas vezes pela circunstância diversa, pelo desejo do coração. Deus nos chama de tolos, de inconsequentes. Olha o versículo 4 e 5. Vou ler do 3. Porque das muitas preocupações, vêm os sonhos. E do muito falar, palavras tolas. Das nossas muitas preocupações, vêm os sonhos. Nos preocupamos, estamos vivendo tempos de preocupação. E quantos de nós sonhamos? Continuamos a sonhar, continuamos a meditar. Mas a Bíblia também diz, ele faz um comparativo, que das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Eu de novo, fala para quem está perto de você: sejam poucas as tuas palavras. Eu vou mudar o tema da mensagem. Amém ou não?
Eu coloquei o tema silenciando a voz. Depois eu passo para os meninos aqui. O tema da mensagem é: sejam poucas as suas palavras. Amém? Glória a Deus por isso. E o versículo 4 diz: quando você fizer algum voto a Deus, não demore cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quando você fizer, cumpra-o sem demora. Cuidado com os votos que você faz diante de Deus. As promessas feitas a Deus têm sérias implicações. Os votos, vou reformular aqui. Os votos feitos a Deus existem sérias implicações. Agora, eu gostaria que você marcasse alguns textos para você ler. Eu vou ler aqui 3 textos. Eu vou ler com você, tá bom? Abre comigo. Confira a seriedade de se fazer votos e não cumpri-lo. Abra comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Abre lá comigo, por favor. Eu quero ler com você como é sério nós fazermos votos e não cumprirmos, há grandes implicações. Capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Você conhece essa história. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os seus moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que você vendeu aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a sepultaram-no ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Que interessante isso, né? Novo Testamento, época da graça. Um casal morre imediatamente porque mentiu ao Espírito Santo. Morre imediatamente porque fizeram um voto e não cumpriram esse voto. Amados, o que eles fizeram aqui? Se você voltar para o capítulo 4, no versículo 36, você vai ver: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer o filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem fez um propósito com Deus. Ele vende a sua propriedade e pega todo o valor e deposita aos pés dos apóstolos. E esse casal, chamado Ananias e Safira, vê a atitude desse homem e querem fazer da mesma maneira. Mas o coração deles era um coração mau, era um coração que não era guardado, os pés não eram guardados na palavra. Então o que aconteceu? Eles quiseram fazer algo semelhante, mas não igual. Eles venderam uma propriedade para dizer para os apóstolos que eles estavam fazendo a mesma coisa. E uma parte do dinheiro apenas eles deram. E eles não foram obrigados a fazer isso. Você não é obrigado a fazer voto. Você não é obrigado a entregar nada para Deus. Mas a partir do momento em que você estabelece um propósito, entregar algo para Deus, queridos, entregue integralmente.
Porque eles combinaram entre si, Satanás tomou conta do coração deles, eles entregaram uma parte aos pés dos apóstolos. Pedro fala assim, cara, o dinheiro é seu, velho. Não precisava. Mas a partir do momento, ele entrou num pecado diante de Deus. E eu repito mais uma vez, e eu mudei aqui o tema da mensagem. Sejam poucas as suas palavras. Fala para quem está perto de você aí. Fala para o maridão aí, lindeza. Fala assim, ó, sejam poucas as suas palavras. Fala para a sua esposa aí, bonitão. Sejam poucas as suas palavras. Você quer ver outra implicação no Antigo Testamento? Vai lá comigo em Juízes. Ai, meu Deus. Queridos, a palavra de Deus é muito séria. Não brinca com isso, amado. Não brinca com a palavra de Deus. Não brinca com a palavra de Deus. Não brinca. Nós estamos vendo nesses últimos tempos pessoas brincando. Uma falta de temor tremenda com a palavra de Deus. Uma falta de reverência com a palavra de Deus. Abre comigo em Juízes, capítulo 11. Você viu no Novo Testamento? Novo Testamento, irmão. Novo Testamento, capítulo 11 de Juízes, versículo 35. Olha o que diz o texto. Quando Jefité a viu, rasgou as suas roupas e lhe disse, ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Meu querido e minha querida, olha bem para mim aqui, ó. Olha bem para mim. Esse homem fez um voto de sacrificar a sua filha. E quando essa menina sai, a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa, ele sacrificaria ao Senhor, e a filha dele sai. Esse homem entra em desespero. Esse homem entra em desespero. Vai comigo em Deuteronômio. Está pegando aí, irmão? Você está com a sua Bíblia na mão? Porque tem gente que não pega a Bíblia porque está em casa. Deuteronômio capítulo 23. Versículo 21. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês. E vocês serão culpados pelo pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados desse voto. Está vendo? Não é obrigado. Mas olha o verso 23. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir. Guarde o pé, diz Eclesiastes. Porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Agora volta lá para Eclesiastes, capítulo 5. Não feche a sua Bíblia, só feche a sua Bíblia quando eu liberar sobre você a bênção apostólica. Eclesiastes, capítulo 5. Eu vou para essa câmera de novo. Eclesiastes, capítulo 5. Abra lá comigo, nós vamos ver o versículo 6. Eclesiastes, capítulo 5, o versículo 6. Não consista que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer o que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Amados, que a sua boca não faça pecar. Não faça pecar. Por isso que nós precisamos, como diz a palavra do Senhor no versículo 2, que a sua boca não se precipite. Porque quando a nossa boca se precipita, nós pecamos. Então que a nossa boca não faça pecar. Não faça um voto que seu desejo carnal não possa levá-lo a descumprir. Está um silêncio aí, né, amado? Ei, Jesus. O versículo 7 do texto diz assim: porque, como na multidão dos sonhos, a vaidade, assim também nas muitas palavras. Ele está dizendo que muitas palavras nos levam à vaidade. O que é vaidade aqui em Eclesiastes? Algo fútil, algo em vão, algo vazio. E queridos, vaidade aqui não é questão de vestimentas. Vaidade é de um coração fútil.
de um coração vazio. Vazio da presença, vazio da palavra, vazio do amor do Senhor. O versículo 7 está mostrando para nós que nós precisamos temer a Deus. Ele termina o verso 7 dizendo, portanto, tema a Deus. Olha o capítulo 3, versículo 14 de Eclesiastes. Por favor, abra comigo. Eclesiastes 3,14. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Tudo o que Deus faz dura eternamente. E tudo isso que Ele faz, queridos, é para que haja em nós um coração em temor. Capítulo 7, no versículo 18, do mesmo livro de Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 18. Vai marcando aí, amado, para você meditar depois. Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Amém? Capítulo 8, versículo 12 e 13. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem ao ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra visto de que não teme a Deus. É sério, queridos. Capítulo 12, versículo 13, aqui de Eclesiastes. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Olha o verso 14. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sejam poucas as tuas palavras. Quando eu me silencio diante de Deus, amados, eu mostro para mim, e o Senhor encontra em mim uma vida de temor. Uma vida de temor na sua palavra. E hoje nós vemos muitas pessoas que não têm reverência na palavra de Deus. Nós vemos pessoas, eu prego fora, e aqui em casa mesmo, pessoas que ficam levantando toda hora para ir no banheiro. Pessoas que se levantam toda hora para beber água. Deus está falando, a palavra está sendo ministrada e pessoas ficam andando para lá e para cá. Você está na sua casa, as coisas acontecem para que você se movimente. Amados, é falta de reverência à palavra de Deus. Nós precisamos observar que a igreja de Jesus, ela precisa realmente ter poucas palavras e mais temor. Essa geração é uma geração de muita informação, mas de pouca revelação. Deixa eu dizer uma frase que Deus me disse quando eu estava meditando nesse texto. Decisões decidem destinos. A sua decisão decidirá o seu destino para os próximos anos. As suas decisões, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas ações definirão o seu destino. Nós temos em Deus a autoridade, nós temos em Deus a escolha de semear o tipo de semente que nós queremos, mas a partir do momento em que eu semeio algo em ação, semeio algo em palavras, seja ela em precipitação ou não, não há mais como nós removermos esse fruto, nós vamos colher esse fruto. Decisões definem destinos. Eu quero mostrar para você alguns pontos para nós encerrarmos a mensagem e irmos para a ceia. O que o silêncio traz para a minha vida e para a sua vida? Primeiro, os moderadores aí. Primeiro, quando eu permaneço em silêncio, quando poucas são as minhas palavras, o silêncio demonstra maturidade. Queridos, o que nós precisamos nesses últimos dias, além de temor, é maturidade. É termos uma vida de maturidade. O que está faltando hoje em dia na igreja não é somente o temor, é maturidade.
Dizem algumas pesquisas aí, são pesquisas, não sou eu, mas nós terminamos agora em fevereiro o nosso curso de aconselhamento cristão, trabalhamos com psicólogos durante 2 anos. Um adolescente, a adolescência de um homem, estou falando do homem, a adolescência termina aos 24 anos. A juventude começa aos 25 e termina, pasmem, aos 44 anos. Um homem amadurece a partir dos 44 anos. Por isso nós estamos vendo as mulheres assumindo posições que não devem assumir, porque é uns homens tudo imaturo. É uns homens com 20, 30, 40 anos jogando videogame e pedindo Todd para a mãe ainda. Uns homens que não querem assumir a responsabilidade de homem. Amém, amados? O que está faltando para nós como igreja é uma vida de maturidade. Deus quer trabalhar a maturidade da palavra dele em nossas vidas. O silêncio, as poucas palavras demonstram o nível de maturidade que eu tenho diante de Deus. Segundo, o silêncio ou as poucas palavras me trazem o entendimento do propósito. Fala comigo, o silêncio me traz entendimento do propósito. Vou repetir, o silêncio me traz entendimento do propósito. Mateus capítulo 26, versículo 63 diz, Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga algo. Tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus guardou silêncio. Por quê, queridos? O silêncio traz o entendimento do propósito. Jesus estava vivendo um propósito. Ele precisava cumprir o propósito. Então ele preferiu guardar o silêncio para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Terceiro, o silêncio, as poucas palavras, ele é a resposta, ou elas são a resposta para a intenção do seu propósito. Olha no Marcos capítulo 14, versículo 61 e versículo 62. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O silêncio ou as poucas palavras também é uma resposta. O silêncio responde muitas coisas. O silêncio responde muitas perguntas. O silêncio é a resposta para a intenção do propósito. Ele diz sim, eu sou, e vocês vão me ver. Mas ele guarda silêncio, ele aprende, ele sabe a hora certa de responder, ele sabe a hora certa de falar. Jesus é lindo, queridos, e nós precisamos aprender na sua palavra, que nós temos que entender e saber quando, como e o momento certo de falar algo. Quarto, o silêncio demonstra sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Ei, Jesus! Vou repetir. Eclesiastes capítulo 9, versículo 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. O silêncio demonstra sabedoria. Quinto ponto. O silêncio promove um estado tranquilo e um estado confiante. Lamentações capítulo 3, versículo 26 diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O silêncio promove um estado tranquilo e um estado confiante para aguardarmos a salvação do Senhor. Tem uma outra tradução desse mesmo versículo 26 de Lamentações 3. É bom. O que eu disse? É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom. A King James diz, é muito bom.
não é bom. É muito bom aguardar confiante, em paz, pelo socorro, a salvação do Senhor, ou de Yahvé. Sexto, o silêncio, ou as poucas palavras, ele promove esperança no dia da angústia. O silêncio promove esperança no dia da angústia. Abacuque capítulo 3, versículo 16 a 18 diz assim, queridos, nós cantamos essa canção sempre aqui. Ouve isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ai, meu Pai, nós temos que esperar em silêncio o dia da angústia, porque é no dia da angústia, em silêncio, que a esperança de Deus se cumpre em nossas vidas. O texto continua, eu devo esperar em silêncio o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as oliveiras desapareçam do aprisco, as ovelhas, desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! No dia da angústia eu tenho que ficar em silêncio esperando o dia da angústia, porque na angústia o Senhor promove uma vida de esperança. Alguém pode dizer amém aí? Sétimo, as poucas palavras e o silêncio. O que ele me ensina? O silêncio, ele é a sua submissão para a ação de Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 18, versículo 36, o povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondam. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 21, você vai entender o que aconteceu depois que esse rei Ezequias pede para o povo ficar em silêncio, da afronta que eles estavam vivendo, do problema, da dificuldade e da adversidade que eles estavam passando. O rei fala, nada falem, fiquem em silêncio. E quando ele ficou em silêncio, o povo ficou em silêncio, a ação de Deus. Porque, queridos, silêncio promove submissão do seu filho ao Pai. E quando nós nos submetemos através do silêncio, a ação de Deus vem. Eles não responderam nada, eles não fizeram nada, e segundo Crônicas 32, 21 diz, e o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Quando eu me silencio, guardo o meu pé, vigio minhas palavras, eu entro em submissão à vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece contra os meus inimigos. Oitavo, o silêncio, ele nos afasta do pecado e nos faz pessoas prudentes. Eu vou repetir, o silêncio, ele nos afasta do pecado e nos faz pessoas prudentes. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a sua língua é sábio. Quem controla a sua língua é prudente. O silêncio nos afasta do pecado e nos faz pessoas prudentes. Nono, o silêncio, ele nos preserva diante das dificuldades. O silêncio nos preserva de dificuldades. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. O silêncio nos preserva de muitas dificuldades. E por último, para irmos para a ceia, o silêncio
Décimo, o silêncio, ele nos leva até o Senhor. O que eu quero que você entenda? Quando eu permaneço em silêncio, a minha alma se cala, o meu espírito se levanta e eu sou levado até o Senhor. O silêncio nos leva até o Senhor. Amados, o silêncio, grava isso, é uma ação que Deus vê, que coopera para a resposta das tuas orações. O silêncio é uma ação que Deus vê, que coopera para a resposta das suas orações. As palavras tornam-se traiçoeiras quando não se ouve a voz do Senhor. Fala para quem está muito perto de você agora e vamos para a ceia. Sejam poucas as suas palavras. Palavra do Senhor neste dia. Que você possa meditar naquilo que Jesus está falando conosco nesses dias difíceis. Que o Espírito Santo possa entrar realmente com providência e você possa dar permissão a Ele para que Ele possa guardar teu coração. Sejam poucas as tuas palavras. Feche os teus olhos, vamos orar e vamos para a ceia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela mensagem do teu Espírito sobre nós e em nós, e que através de nós, essas palavras possam promover frutos, que nós possamos realmente guardar a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas ações diante do Senhor. Obrigado pela igreja que se reúne neste dia, louvando, adorando e engrandecendo o teu nome. E que neste momento, Pai, o Senhor possa nos abençoar, para que possamos participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para a ceia nesse momento. Eu gostaria que você pegasse agora o seu pão. Se você está correndo aí, a gente pode dar um tempinho para você. Lembrando, queridos, que ainda estamos nessa questão da fase vermelha. A igreja ainda não pode estar aberta, mas cremos que para as próximas semanas um milagre vai acontecer, a gente volta presencial. Mas você não vai deixar de ser alimentado, então continue atento às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva lá no YouTube. Se você ainda não tem o aplicativo da igreja, não baixou, baixe o aplicativo da igreja. Não é só para membros, amados, é para você que gosta, que ama essa igreja, ama essa casa, simpatiza com a gente aqui, né, com esse povo bonito que tem aqui. Baixe o aplicativo, ali tem todas as informações. Eu tenho uma lista de transmissão dos membros da igreja, então que você possa me incluir na sua lista aí, na sua agenda, para que você receba as notificações. E cremos que nos próximos dias estaremos voltando presencial. Continuaremos sim online, mas queremos estar novamente presencial em nome de Jesus. Amém, amados? Então pegue o seu pão nesse momento. Em reverência ainda continuamos pela palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse tempo tão precioso na tua palavra. E queremos te agradecer também agora, Pai, onde estaremos participando da ceia do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, transgressões, dificuldades. Senhor Jesus, nós nesse momento abrimos o nosso coração, não simplesmente para um ritual religioso, mas para adorar ao Senhor e bendizer por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, pela sua entrega, pelo sangue derramado. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos te adorar neste momento. Eis aqui o teu pão representado pelo teu corpo, porque na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, ergueu aos céus, deu graças e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Nós te agradecemos por este pão, e agora como igreja, nós o comemos, lembrando da aliança que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus. Comei do pão, queridos, em nome de Jesus. E por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice, ergueu aos céus, deu graças e disse: este cálice, este sangue, é a nova aliança. Senhor, nós queremos te agradecer pelo sangue derramado.
Obrigado porque este sangue, ele trouxe uma nova, ele não renovou, mas ele trouxe uma nova aliança. Esse sangue derramado, vertido ali na cruz, o Senhor realmente não cobriu, mas removeu todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus, como igreja nós te adoramos. Obrigado, Jesus, como igreja nós nos curvamos diante da tua santidade. E queremos celebrar agora juntos, não somente esse momento, Senhor Deus, mas algo futuro, que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja. Te adoramos, te louvamos e bendizemos por esse tempo tão precioso que tivemos aqui, em nome de Jesus. Bebei do cálice, queridos, diz o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por esse culto, pela tua palavra, te louvar, Senhor Deus, pela vida dos ofertantes, dos dizimistas, que a gente possa realmente continuar ofertando nossas vidas, os nossos bens, o nosso coração diante do Senhor, o nosso temor, a nossa reverência, a nossa obediência, a nossa fidelidade e generosidade. Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, de perto, de longe, os membros, aqueles que ainda não são membros. Nós queremos te bendizer que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Que nós possamos a cada dia refletir cada vez mais na tua palavra, refletir cada vez mais no teu amor. Que haja maturidade em nós, para que quando chegar aquele dia, o Senhor arrebate a tua noiva. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Até quarta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem bem e até quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.